Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade, ao nosso capítulo 3, que fala sobre o continente asiático, tá? Lembrando que na aula anterior nós iniciamos falando sobre esse continente, retratando as suas principais características, físicas e naturais desse continente, no que diz respeito ao clima, vegetação, relevo, tudo mais. E também falamos sobre a política que foi instituída, nesse continente, mais precisamente nos países da Índia e da China, por serem até hoje um dos países mais populosos do mundo ou os mais populosos. Então, a política do filho único, como ela foi instituída, quais eram as principais medidas dela, o que essa política dizia, e quais seriam, as multas que esses países recebiam caso descumprisse essa política. E hoje vamos dar continuidade, à discussão desse capítulo, tá bom? Pronto. Os contrastes de indicadores socioeconômicos. Os contrastes nesse continente também podem ser caracterizados pelos fatores abaixo. Países como China e a Índia, que mesmo possuindo alguns indicadores sociais ruins, vêm apresentando crescimento econômico elevado. No quadro ao lado, a gente pode ver o seguinte, que alguns países eles apresentam um índice de desenvolvimento maior com relação a outros. Apesar de estarem no mesmo continente, mas nesse mesmo continente tem essa questão, socioeconômica também diferenciada, tá? Por exemplo, os países como a Síria, Afeganistão, são países que apresentam índices menos elevados. E os países como Japão, Coreia do Sul, Malásia, a China, já apresentam condições socioeconômicas melhores. Aqui é apenas duas imagens para retratar um pouco, esses contrastes socioeconômicos. Por exemplo, aqui na cidade de Tóquio, no Japão, podemos ver a questão do desenvolvimento bem maior, com relação à cidade de Dhaka e Bangladesh, Agora vamos conhecer um pouco como é essa economia asiática, tá? Como podemos perceber no estudo da população da Ásia, esse continente ele é marcado pela diversidade. Isso ocorre também nas características da economia desse continente. Por exemplo, o Oriente Médio, em decorrência de sua localização geográfica, essa área ela é considerada uma região estrategicamente no espaço geográfico mundial, muito além de servir como um ponto de junção entre os continentes europeus e africano. E asiático. O que faz estabelecer uma conexão com o Ocidente e o Extremo Oriente. A maior parte de seus países tem economia pautada na exploração de petróleo devido às grandes reservas encontradas nessa região. A ex-União Soviética, o crescimento econômico desse país tem sido impulsionado pelas exportações de recursos minerais como gás, petróleo, carvão, mineral e ferro. Assim, seus indicadores sociais ele permanece bastante satisfatório. Os países da Ásia Central mantêm certa dependência política e econômica com relação à Rússia, visto que o território desse país é o caminho obrigatório de boa parte dos produtos por eles comercializados internacionalmente, tá? Agora vamos conhecer um pouco sobre o sul da Ásia, nos últimos anos, vem apresentando crescimento no seu PIB, proporcionando principalmente pela afirmação do seu setor da tecnologia, da informação, e também com relação à sua agricultura. Em muitos países da Ásia, o uso da terra ocorre em geral de forma de plantation, ou seja, da monocultura. Ou seja, um tipo de plantação que é apenas um tipo, de alimento, conhecido como monocultura. E o sudeste e leste da Ásia, embora a maioria dos países dessa região apresente forte setor industrial, quase todos possuem em comum intensa tradição agrária, centrada especialmente na cultura do arroz,
com exceção de Singapura, por ser uma cidade-estado. Então, esses países eles destinam extensas áreas de seu território e cultivos agrícolas, que participam em maior parte do grau de composição do PIB nacional. Então, a gente pode ver que a economia da Ásia ela também é bastante diversificada, né? Tem áreas que apresentam índice de desenvolvimento e de atividades diferenciadas entre cada uma delas, conforme suas características, conforme a sua localização também, tá? Então, essas características elas também estão ligadas aos fatores naturais, né, que proporcionam desenvolver atividades que se adequam a cada espaço, beleza? Aqui é só uma representação de como esse continente ele está dividido regionalmente, né? A Ásia ela é dividida da seguinte forma: a Ásia Setentorial, a Ásia Central, a Ásia do Oriente Médio, a Ásia Meridional, o Sudeste Asiático e o Extremo Oriente. Pronto, agora vamos falar um pouco da Índia, certo? A Índia, assim como o Paquistão e o Bangladesh e Myanmar, foi colônia da Inglaterra durante aproximadamente 89 anos. Esse foi um dos principais exemplos de hegemonia europeia exercida na Ásia e que esteve livre de conflitos e de influências culturais nas nações colonizadas. Desde que se tornou independente da Inglaterra em 1947 até o início da década de 90, a economia indiana configura-se como fechada e pautada na substituição de importações, ou seja, substituição do consumo de produtos importantes por mercadorias produzidas dentro do próprio território. Então, após esse período, o governo passou a controlar mais de 91% da economia. Os percentuais restantes estavam destinados ao setor privado, considerando totalmente inexpressivo por não ter liberdade para expandir a atividade industrial no país. Qualquer tipo de mercadoria e a quantidade de ser produzida pelas indústrias privadas necessitava de licença do Estado. Isto demonstrava que, mesmo indiretamente, controle estatal estava presente em todos os aspectos econômicos da Índia. Após 1991, o país passou por reformas econômicas que culminou no crescimento acelerado do seu PIB, na redução da inflação e na abertura comercial para produtos importados. Essa mudança ela foi impulsionada pelas medidas econômicas implantadas gradativamente pelo governo que esteve baseado na redução de tarifas de importações e barreiras comerciais, na concessão de maior economia para a atuação das atividades industriais privadas. A Índia. Por apresentar um relevo predominantemente montanhoso, as poucas planícies, quase todas litorâneas, são intensamente ocupadas pela população, que se concentra principalmente nos grandes centros urbanos do país. As metrópoles conurbadas compõem grande megalópole que vai de Tóquio a Kobe. A partir da década de 1960, com incentivos estadunidenses após a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele obteve intenso crescimento econômico que surpreendeu as economias mundiais por seu dinamismo industrial, pelo avanço tecnológico, passando a caracterizar os produtos que compunham sua pauta de exportação. Então, o crescimento econômico desse país foi inicialmente impulsionado pela parceria privilegiada com a superpotência norte-americana, né, os Estados Unidos, que se preocupava com a ascensão do socialismo da Ásia durante os anos da Guerra Fria. Com o passar das décadas, né, esse crescimento permitiu às empresas japonesas desenvolverem capitais próprios, que possibilitou a expansão econômica desse país,
seus vizinhos asiáticos da economia e os meios de desenvolvimento. Vamos ver agora como é a economia japonesa. A mão de obra barata e abundantemente do povo japonês nas últimas décadas, após a Segunda Guerra Mundial, foi um dos pilares fundamentais na sua força econômica. Com relação a isso permitiu que os produtos japoneses mais baratos, porém altamente qualificados, tecnologicamente avançados, se espalhassem pelo mundo. A gente sabe da força que os produtos chineses e japoneses eles têm, né, no mercado. No entanto, com a quantidade de vida da população japonesa se elevou e a mão de obra tornou cada vez mais qualificada e valiosa. Os custos da produção do país também se tornaram mais altos com relação a isso, né? Muitas empresas japonesas passaram a investir intensamente em países subdesenvolvidos, sobretudo do Sudeste e do Leste Asiático, como, por exemplo, a China, a Coreia do Sul e os tigres asiáticos. Nesses países, empresas japonesas, principalmente de alta tecnologia, podiam encontrar as mesmas vantagens de mão de obra e custos de produção que o próprio Japão oferecia no campo do impulso inicial do desenvolvimento. Por isso, o país desfrutou, até mesmo da década de 1990, de uma posição de liderança regional. A partir, né, do século XXI, esse quadro ele vem apresentando alterações, pois o país diminuiu o ritmo de crescimento da economia e uma das razões para isso, né, e uma das razões para a diminuição do ritmo do crescimento econômico japonês foram os elevados gastos orçamentais do governo com a população de idosa, com os investimentos em aposentadoria. Então, devido a essa população ela apresentar um grande índice de pessoas mais idosas, então isso interferiu, né, no crescimento econômico desse país. Além disso também, a desaceleração da economia ela provocou o fechamento de muitas fábricas, né? Além de desfavorecer o desenvolvimento de outros setores da economia, como, por exemplo, o comércio e o de serviços. Agora vamos falar um pouquinho sobre a China.